Cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado por sua vida, por sua presença aqui e por ter aceito, dito sim ao chamado de Deus. Todos que dizem sim ao chamado do Senhor são bem-aventurados. Graças a Deus. Eu quero acrescentar mais um texto aqui, tomando como base o versículo 1 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Mas eu quero ainda acrescentar 2 Timóteo, capítulo 2, em versículo 15, que é o texto áureo do obreiro, texto áureo do estudante de teologia. É o texto base para aqueles que disseram sim à chamada de Deus. Assim diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Podeis tomar assento. Meus irmãos, quero apresentar aqui nossos irmãos do Taboão. Fique tranquilo que logo vai dar certo. Tem uma menina muito competente lá atrás daquela mesa. Logo ela vai acertar tudo. Temos conosco aqui os nossos irmãos do Taboão. Olha que maravilha. Taboão, quer dizer, São Bernardo do Campo. É que a gente tem o Taboão assim mas Taboão é São Bernardo. Nós temos conosco o irmão Alisson. Onde está o servo de Deus? É ali, está o servo de Deus, irmão Alisson. Estou olhando aqui, eu conheço esse irmão. Deus abençoe, meu querido. Tem mais alguém de outra igreja, de outro campo conosco essa noite? Todos pertencem à igreja. Vamos saudar o servo de Deus com bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, sinta-se bem em nosso meio, meu querido. Nós hoje temos na nossa agenda, na verdade eu fiz a transferência para hoje, mas eu gostaria até que essas terças, hoje é a última terça do mês, né? Se a gente pudesse entrar em outras terças, porque antigamente a gente fazia 4 sábados, ou um sábado, assim, conversando com os obreiros, retomando algumas coisas que nós já sabemos, isto é, avivar alguns departamentos da chamada que está dentro de nós. E nós temos por costume, todos os anos, fazer o nosso EBOM, que é a Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Depois temos também uma escola de obreiros. Nessa pandemia, essa escola de obreiros tem diminuído. Enfim, nós não temos feito essa escola completa. E nem agora também, porque antigamente essa escola durava um mês. Um dia, era um dia por semana, o mês inteiro. E a gente pode fazer isso, vamos ver se a gente tem condições de levar adiante mais algumas terças-feiras, uma palestra, para que a gente tenha condições de desenvolver melhor nosso ministério, nossa chamada. Eu estava ontem em São Sebastião, cheguei agora, fui lá resolver uma situação e eu fui na casa de um amigo, e aí nós jantamos ali e depois fomos até uma meia-noite e meia, 1h. Mais uns chilenos, um casal veio do Chile, e nós fizemos uma conferência ali sem marcar, sem agendar nada. Jantamos e fomos até mais ou menos 1h, um estudo, coisa assim que não programamos, não chegamos ali com tema,
mas o negócio ficou tão bom, porque nós trabalhamos com a visão bíblica, a praticidade bíblica, e o assunto foi muito bom, foi elevado, e Deus se fez presente. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos falar um pouco sobre o obreiro, a visão do obreiro em geral, o trabalho do obreiro, o compromisso do obreiro, baseado aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e também a chamada de Abraão. Disse Deus, sai da tua terra, porque ali nós temos um chamado, uma vocação, um compromisso. Esse sai da tua terra, né, é um impacto de Deus na vida de Abraão, de tal forma que Abraão deixou tudo que ele tinha como meta, como programa, como visão de trabalho, para fazer a obra de Deus. Por isso que esse sai da tua terra é muito próximo ao procura de 2 Timóteo 2,15. Sai e procura, porque o sai da terra, primeiro precede um encontro com Deus, precede uma experiência com Deus e, ao mesmo tempo, uma disponibilidade. E a nossa escola traz à tona, primeiro, a visão de corpo, a visão de igreja, a visão de trabalho, enfim, a escola, que a igreja, na verdade, é uma escola. Normalmente, as pessoas não pensam em igreja como escola, mas a igreja que Deus colocou no meu coração é uma escola. E nós até já fomos, assim, de uma certa forma, acusados que aqui não é uma igreja, aqui é uma escola, como se alguém estivesse tecendo uma crítica alta, né? Falei, glória a Deus que aqui é uma escola, porque o nosso objetivo é formar discípulo, é formar obreiros, é fazer com que o obreiro, o membro, se torne um pregador, o membro da igreja se torne um obreiro. Então, é a visão. E todas as vezes que nós nos encontramos para estudar, nós estamos investindo no nosso ministério, investindo na nossa chamada. O investimento é uma capacitação que você dá a si mesmo, que você proporciona a si mesmo. Jesus fez isso. Jesus investiu muito nos seus discípulos. Jesus investiu 3 anos e meio ensinando, fazendo milagres, dando lições importantes. E essas lições apareciam assim de repente. Alguém fazia uma pergunta e dessa pergunta saía uma lição. A missão de Jesus foi exatamente investir na vida dos discípulos, capacitando 12 homens. E esses 12 homens foram tão bem capacitados que nós até hoje estamos pregando o Evangelho, porque o Evangelho é uma sequência, é uma sucessão. E eu creio que esse é um dos motivos que inspira, que nos inspira e também que te inspira. Porque quanto mais capacitado por Jesus, quanto mais investimento recebermos do céu, melhor podemos servir. E a missão de Jesus no princípio concentrava-se em 12 homens. Ele precisava preparar aqueles 12 homens. Não era uma multidão dessa que está aqui. Porque os 12 homens,
através daqueles 12, Jesus via você. E Jesus vê os que virão depois de você. Porque os 12 teriam que assimilar tão bem a instrução de Jesus, a revelação de Jesus, que o mundo inteiro seria impactado com a mensagem do Evangelho. Então, Jesus, durante muito tempo, o alvo dele era 12 homens. Embora multidões acompanhassem, embora multidões corriam atrás de pães e peixes, mas o alvo principal de Jesus era esses 12 homens. Ele centralizou seu ministério nesses 12, porque à medida que esses 12 assimilassem a mensagem, então Jesus podia voltar para o céu, porque cada um desses 12 seria o próprio Cristo por onde quer que chegasse com a mensagem do Evangelho. Essa é a proposta da igreja. A proposta da igreja de Cristo é exatamente essa multiplicidade abençoadora, transformadora, mas partindo de uma compreensão exata. E Jesus também, da mesma forma que chamou esses 12, nos chamou e nos capacitou. E aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, nós temos essa palavra procura, que é a tradução da palavra dokimos. Dokimos. Que seria, na verdade, o homem aprovado depois de um exame. Seria primeiramente testado, primeiramente colocado no campo para ver se de fato esse obreiro, essa obreira, assimilou. Então seria testado, aprovado, aceitável, experimentado. Procura apresentar-te a Deus como aprovado. Aprovado. Esse aprovado tem diversos departamentos. Esse aprovado é como se fosse degraus. Eu imagino que seja aprovado 1, aprovado 2, aprovado 3. Seriam os lances, as subidas, porque Deus nos faz crescer na compreensão e no entendimento ministerial. Esse termo antigamente era usado para testar moedas, para confirmar se as moedas eram genuínas e não falsificadas. Dokimos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Agora, é interessante que a gente tem também aqui uma palavrinha que eu anotei aqui, que é a palavra, que é a primeira palavra, né? Que é o procura, que vem da expressão grega spoudazo, que se traduz assim, spoudazo. Aqui seria o interesse, que é o procura, é o fato de você mostrar que quer mesmo fazer aquilo que lhe foi atribuído. É o fato de você deixar transparecer para os outros e para si mesmo que você tem prazer na tarefa e no chamado e na vocação que Deus lhe entregou. Seria procura. Esse procura relaciona-se com interesse, relaciona-se com estudo, relaciona-se com oração, relaciona-se com renúncia. Esse procura é como o desejo que você tem junto com a necessidade, tal como uma fome ou uma sede, que não adianta paliativos.
A pessoa está com sede, vai tomar um refrigerante. Não funciona. Está com sede, vai tomar um suco. Não funciona. Está com sede, vai tomar uma Coca-Cola. Não dá certo. O que mata a sede é a água. Certo? Então, a pessoa precisa de saber, de fato, alimentar essa vocação no seu interior e na sua alma. Porque se todos de fato fizessem o que a palavra de Deus diz para fazer em relação ao ministério, a igreja seria outra. Se todos de fato estivessem mesmo interessados, inclinados a fazer como Abraão fez, o mundo seria outro. Nós já teríamos impactado não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Certo? Então, amados, essa palavra tem muito a ver com a nossa disponibilidade. Nós temos uma outra palavra aí, que é a palavra obreiro. Obreiro é a tradução da expressão grega ergates. Ergates é o trabalhador. Ergates seria o homem do campo, o trabalhador geral, a pessoa que está à disposição, o obreiro. O obreiro é aquele que tem consciência de que ele vive para fazer a obra de Deus. O trabalho que ele tem, seja na advocacia, na medicina, na administração, é uma coisa interessante, mas sempre em segundo plano. Não estou dizendo para você deixar de trabalhar, mas a sua vocação está na frente. É como aquele livro Templos e Povos, escrito pela visão, através da visão judaica, que eles dizem que o judeu é judeu o tempo todo, por onde ele passa. Se ele entra numa instituição financeira e ele cresce, ele enriquece, ele continua sendo judeu. Certo? Se ele passa numa nação, como historicamente falando, eles passaram por diversas nações, e muitos procuraram, durante anos, desintegrá-lo, não conseguiram. Na Alemanha, por exemplo, quando eles achavam que ia acabar com os judeus, eles reinventaram a língua, que é o idioma Yiddish. Eles instituíram um sistema bancário que todo o pessoal da Alemanha, quase todos, dependiam deles, através do sistema bancário. Depois, eles tinham um código de ética e de cultura entre si, que ninguém conseguia derrubar, desarmar. Aí veio a dispersão, o judeu vai para lá e para cá, e onde ele chega, ele forma de novo aquela cadeia. Se você estuda os judeus espanhóis, estavam lá, até que veio a Inquisição e acabou com os judeus. Espanha e Portugal, aí vieram para o Brasil, esse estudo na história, vieram como bandido, gente que não presta. A história não fala isso, porque a história ela maquia as coisas, ela põe um véu para não deixar transparecer. Mas a maioria das pessoas que vieram junto com os descobridores, que eles fala a história que não era gente boa, eram judeus. E eles chegaram aqui, tanto é que tem uma história aí que dizem que a palavra Brasil vem de pau-brasil. Mas, na verdade, não é bem assim. A palavra Brasil vem de Barzilai, que é um judeu lá da história de Davi. Mas, olha, os judeus levavam consigo a visão do judaísmo. E o que é isso? É o discipulado. Assim tem que ser o cristão. Ele precisa ser cristão o tempo todo, até passando pelo meio do inferno. Então, essa visão do procura apresentar-te a Deus é muito
importante e fundamental para o tempo em que estamos vivendo. Porque o cristão, o obreiro principalmente, ele tem uma cultura diferente. Ele tem uma visão de mundo diferente. Ele tem uma perspectiva de vida diferente. Ele tem um alvo de vida diferente. Ele tem um foco diferente. Isto é, aquele que foi chamado por Deus, porque existem cristãos e cristãos, existem obreiros e obreiros. Estou falando o que recebeu o chamado de Deus. Então, quem recebeu o chamado? Ele passa por luta, ele passa por dificuldade, claro. Ele passa por perdas, ele perde algumas coisas, mas o foco dele é o chamado e a vocação, é servir a Deus. Por isso, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí nós temos uma palavrinha aqui, que é a palavra ortortomel. Seria essa. Ortortomel. Ortortomel. Esse ortortomel seria corte em linha reta. Um corte em linha reta. E aqui nós temos que lembrar, 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Quando os construtores iam construir o templo, as muralhas, eles iam lá e mediam as pedras do tamanho para aquela construção. Eles cortavam as pedras na própria construção e traziam as pedras cortadas e só encaixava. No lugar da construção não tinha barulho de pedreiro, eles só encaixavam as pedras. E Paulo pega exatamente essa visão e diz, olha, procura apresentar-te a Deus de tal forma como as pedras antigas, que eram cortadas das pedreiras, eram medidas, aprovadas lá no local, e depois, direto para a construção. Procura apresentar-te a Deus aprovado, quer dizer, é uma busca, não que você seja perfeito de início, mas é uma busca de crescimento de perfeição. Crescimento de perfeição. E quando a gente fala de crescimento de perfeição, nós estamos falando, por exemplo, crescimento de obediência. Crescimento de obediência. Eu faço uma pergunta para você. Não me responda. Você se considera um obreiro obediente? Não me responda, apenas pense. Você se considera um obreiro obediente? Aí para você falar, eu me considero. Então você precisa colocar Deus diante de si. Porque a gente obedece primeiro a Deus. É uma prova dura. Depois, você coloca o pastor. Aquele que está com uma autoridade espiritual. Eu obedeço o pastor, atendo todas as convocações, os ensinos. Veja bem, primeiro Deus, segundo a autoridade, que é o pastor. E depois, são as pessoas que lhe observam. Eles podem olhar para você como aquela mulher olhou para Eliseu e disse, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Aí, claro que nós não vamos fazer uma enquete dessa, não vamos fazer uma pergunta dessa direta para você se identificar, mas você pode. Aí você vai olhar e diz, meu Deus, eu não sou. Certo? Eu não sou esse homem. Eu não sou essa mulher. Mas existem uns degraus para subir. Você está disposto a ser? Porque existe uma prova na vida do obreiro. A prova pode ser antes
e pode ser depois que ele ingressa no ministério. Normalmente é depois. E as provas, elas não desaparecem. As provas da vida de um obreiro não desaparecem. Eu não sei se isso te entristece ou te alegra, mas semanalmente, mensalmente, sempre vai aparecendo uma provinha. Certo? E quando você passa por aquela prova, Deus te levanta. Às vezes você nem sabe, mas Deus te eleva. É um dom a mais que vem. Quando você percebe, você já está com um dom, uma vocação diferente, uma vocação que cresce, um dom que vai crescendo. Quer dizer, são as promoções espirituais de Deus na nossa vida. Promoções espirituais, porque no mundo natural tem as promoções aí, né? Mas no mundo espiritual também tem as promoções, que são dons, bênçãos que Deus vai nos dando. Então veja bem, o obreiro aprovado é um obreiro obediente. Um obreiro aprovado é um obreiro que se qualifica. Qualifica. Quer dizer, ele está sempre fazendo autocorreções, ele está sempre olhando para si, fazendo a leitura introspectiva. Então, ele tem qualidade. O obreiro aprovado é um obreiro também organizado. Ele não é uma pessoa totalmente desorganizada, fora de ordem, com a sua vida pessoal, com a sua vida espiritual, com a sua vida conjugal, com a sua vida como filho, familiar, a sua vida na sociedade. Então, quer dizer, ele é organizado. Ele cumpre com seus compromissos. Ele tem essa organização. E também é um obreiro comprometido. Ele tem compromisso com a causa. Ele não troca festinhas, a não ser, pessoas têm o direito de se programar, mas tem gente que qualquer outra coisa para ele ou para ela é mais importante que o culto. Qualquer outra coisa é mais importante que o culto. Então, principalmente essa classe, que é uma classe fundamental para a igreja católica, para a igreja local, que é o chamado cooperador, e o diácono e diaconisas. Esses obreiros são eleitos para servir na igreja local. Certo? Eles são chamados para servir a igreja local. A igreja local tem 10 membros, é ali que você tem que servir. A igreja local tem 100 membros, é ali que você tem que servir. Certo? Eles não podem, porque hoje nós estamos vivendo uma época assim. Se a pessoa dá 3 glória a Deus, dá 3 pulinhos, e fala uma língua estranha que é estranha mesmo, ele está recebendo, às vezes, uns convites. Certo? É proibido pregar fora, pastor? Claro que não. Não estou dizendo isso. Mas o seu compromisso principal é com a igreja local. Certo? Diácono e cooperador, diaconisas e cooperadoras são chamados para servir na igreja local. Mas se eles receberem convites para pregar, isso aí vai depender se o pastor vai liberar ou não. Certo? Se o pastor vai liberar ou não. E às vezes a gente vê, é claro que daí vai sair o pastor, daí vai sair o evangelista, daí vai sair o missionário. Mas aprendendo a servir na igreja local. E na própria igreja local, esses obreiros vão crescendo, porque eles podem dar aula, eles podem pregar, eles podem ser escalados. Certo? Pode ser escalados para uma, para outra congregação.
E também pode receber convite para pregar, mas com autorização da igreja. Porque se não houver esse compromisso na vida do obreiro, ele nunca vai passar para outra fase. Porque se ele não tem esse comprometimento com a igreja local, se de repente ele tem um chamado para ser um presbítero, que presbítero para mim e pastor é a mesma coisa, essa confusão quem fez foi a Assembleia de Deus no Brasil, mas o texto não diz que presbítero é uma função e o pastor é outra. Isso é tudo coisa que os assembleanos inventaram no Brasil e em algumas igrejas por aí, que é difícil corrigir. Por exemplo, um presbítero é muito mais pastor do que um evangelista. Um presbítero é um pastor e merece respeito, muito respeito, porque ele é um pastor. Agora, o evangelista, no sentido ministerial, ele está abaixo do presbítero, não está acima não. Mas nas convenções por aí, o cargo de evangelista é uma função convencional. Deveria ser o presbítero. E o evangelista deveria ser mais uma função local. Porque o presbítero é o pastor local. Não que a questão em si, mas é a questão de pastoreio. Pastoreio. O presbítero é do pastoreio. E o evangelista é da pregação, das campanhas, dos trabalhos, enfim, nas congregações, no ministério. Esse é o evangelista. Certo? Então, tem diferença de uma coisa para outra. Às vezes você pode separar uma pessoa para um pastor para evangelista e um evangelista para pastor. É uma confusão tremenda. Ou às vezes você encontra o pastor na porta servindo como diácono e o diácono deveria estar na porta pastor. As confusões que às vezes acontecem por aí por causa do chamado tempo de casa. Não, eu vou te honrar com essa... eu já vi pastor falar assim, eu vou te consagrar para te honrar. Mas que confusão, meu Deus, está errado isso. Certo? Está errado. Porque o chamado, quem dá é Deus. O chamado, quem dá é Deus. Se você tem um chamado, ele vai transparecer. Se você tem um chamado, ele vai aparecer. Não precisa ficar, eu quero a função do outro, quero o cara. Não. Deus vai te honrar na chamada que ele lhe deu. Certo? Por onde você passar, é só você ser fiel a Deus. O Senhor vai te esclarecendo. Então veja bem, mas é importante que haja esse comprometimento. Comprometimento. Nenhum diácono ou cooperador foi separado para sair pregando por aí afora, como se fosse itinerante, pegar uma pastinha, eu vou pregar aqui, o outro convida, eu vou... Não está na hora disso ainda. Se a pessoa tem um chamado, logicamente ele vai chegar lá. Agora tem gente que gosta de passar a carroça na frente dos burros. Certo? Eu vou, ninguém manda em mim, eu não estou aqui para obedecer a ninguém. Esses que não obedecem, esses que dizem que não está aqui para obedecer a ninguém, eles não obedecem nem a Deus. Talvez o diabo. Eles não obedecem a Deus, não obedecem o pastor. O negócio é eles mesmos. Eu sou o dono do meu nariz. Então, quer dizer, não há aquela visão de submissão. Então, veja bem, comprometimento. Uma outra coisa importante do obreiro aprovado é a simplicidade. Aqui a gente pode juntar aqui uma coisa que é fundamental, que é a humildade. A simplicidade. Certo? Não precisa dessas coisas que a gente vê por aí. Tem gente que é tão orgulhoso com o seu cargo, é tão embriagado com a sua função, que ele não quer nem mais ser chamado pelo nome. Uma vez um presbítero foi num mercado, ele disse, eu sou presbítero, eu sou presbítero, eu sou presbítero. E a moça olhou um jeitinho de crente nele e perguntou, o senhor é crente? Eu sabia
se tinha função na igreja, de diácono, presbítero. O presbítero olhou para a irmã e falou assim, ou para a irmã não, para a pessoa que não era, eu sou presbítero. Falou, o quê? Sou presbítero. E ela ficou lá até hoje sem entender nada. A pessoa, às vezes, se embriaga com a função. Você é um ser humano, um servo de Deus, né? Outro dia eu fui na agência, né? Aí eu cheguei lá para... Falei, olha, eles perguntaram o que eu era. Eu falei, eu sou pastor da igreja, tal. Aí, porque eu falei que eu era pastor quando eu fui lá da outra vez. Aí eu pensei que eles fossem me chamar de pastor. Aí eles olharam para mim, oi, seu Elias, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí voltei no outro dia, né? Aí foi uma pessoa lá e falou, que eu apresentei para comprar uma passagem, falou, olha aqui, esse aqui é o meu pastor, ele escreveu esse livro, ele mostrou o livro, que eu levei o livro para lá, eles olharam o livro e tal. Aí fui lá depois nessa mesma pessoa, comprou outra passagem, oi, seu Elias, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Quer dizer, eu estou dizendo isso porque se você for levar a sério, peraí, você tem que me chamar de pastor. Não é assim. Você vai chamar de seu Elias. O Spurgeon era chamado na história de senhor Spurgeon. Pode ver os textos. Um homem extraordinário. Historicamente, ele é sempre chamado, não é chamado de pastor Spurgeon, o senhor Spurgeon. Eu fico olhando, mas como é que pode, hein? Ele chamava Spurgeon de senhor Spurgeon. Nunca de irmão Spurgeon, nunca de pastor Spurgeon, mas de senhor Spurgeon. Então, irmãos, esse negócio de nomenclatura é uma coisa puramente humana. O que vale na nossa vida é a graça de Deus. Graça de Deus, se as pessoas perceberem que Deus está contigo, que a graça de Deus está na sua vida. Então veja bem, simplicidade. Sejam simples. Jesus era simples. Outra coisa é a humildade. A humildade cabe bem em todos os lugares, certo? Porque se o obreiro não for humilde, ele não serve para ser obreiro, não serve. A soberba e a altivez são características de Satanás. Ele diz, eu subirei, eu serei, eu estarei. Então, essas coisas todas. Então, veja bem, um obreiro aprovado, ele tem essas características, obediência, ele tem qualificação, ele é uma pessoa organizada, é uma pessoa comprometida, uma pessoa com simplicidade, é uma pessoa com humildade. Agora, obediência a quê? Obediência à palavra e ao ministério. Obediência à palavra e ao ministério. Para ser obediente, nós precisamos amar a palavra. Quantas horas por dia você acha que um obreiro deve passar com Deus? É uma perguntinha também difícil de responder. Porque às vezes as pessoas que não passam nem uma hora com Deus, eles podem dizer, pastor, eu nem orar a hora, mas eu passo o dia inteiro com Deus. Eu fico assim, sabe? Que diz, eu ando em espírito. Não, mas estou falando um momento específico que você vai tirar, é você e Deus. Para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para crescer interiormente. Então veja bem, essa obediência é acompanhada de vida devocional, que é estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia. Nós lançamos uma campanha aqui, só para dar uma treinadinha, de ler a Bíblia toda em 100 dias. Ler a Bíblia toda em 100 dias. Lançamos a campanha. Tem gente que não conseguiu, mas tem pessoas no nosso ministério que já está na segunda... Já terminou a segunda vez. Certo? Mas tudo bem, isso foi só porque essa Bíblia, ler a Bíblia toda em 100 dias, é exatamente 12 capítulos por dia. Se você ler 12 capítulos por dia, dentro de 100 dias, menos de 100 dias, você lê a Bíblia toda. Claro, para você ter uma visão panorâmica da palavra de Deus. Mas aí você tem a chamada vida devocional diária. Vida devocional é vida com Deus, é você entrar no quarto, é você ir num lugar
reservado e passar ali buscando a Deus, ler um texto da palavra, ora. Aí você pode começa com 30 minutos, para você não ficar assustado. Depois você aumenta para 1 hora, certo? Jesus disse, nem 1 hora pudesse. Depois você aumenta para 2 horas. De repente você pode aumentar até para 3 horas. É uma questão, e não precisa ser num momento só. Eu estou falando para você não começar isso assim com 3 horas, não. Você tem um alvo aí, eu vou chegar em 1 hora por dia. 3 períodos de 20 minutos em um dia. 3 períodos de 20 minutos de um dia dá 1 hora. 20 minutos é um vapt-vupt. Quer dizer, e quando você estiver nesse momento com Deus, leva uma caneta. Deixa de achar que você vai gravar tudo. Porque enquanto você estiver lá com Deus, você vai receber inspiração. Deus vai te dar visão. Deus vai falar contigo. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Vá anotando as suas experiências. É daí que vão sair os grandes sermões da sua vida. É daí que vão sair as grandes aulas que você vai ministrar. As grandes experiências. Você vai ter lá nesse quartinho, nesse lugar. Certo? Então, tudo foi criado a partir da palavra de Deus. Então, estudo teológico. Outra coisa que um obreiro, dentro dessa obediência, precisa saber, precisa dar base para a sua vida, estudar teologia. Estou falando para você ir lá para a faculdade metodista para desviar, nem para o Mackenzie, certo? Estuda teologia na sua igreja. Hoje, graças a Deus, as igrejas têm os seus cursos teológicos. Agora, depois que você tiver uma base boa, você vai fazer ciências da religião, mestrado, doutorado, mas comece na tua igreja, com a visão da igreja. Esteja primeiramente alicerçado nas doutrinas básicas, para não chegar um calvinista e te desviar. Calvinista joga umas 3, 4 palavras aí, e a internet está cheia de calvinista aí, certo? Mostrando umas coisas. Não vou dizer que o Calvino não foi salvo. Tá? A gente vai encontrar lá no céu. Mas, pelo amor de Deus, hein? Se você estudar o Calvino, você vai ver que tem muita coisa ali que não tem nada a ver com a visão que Deus nos deu. E por que os assembleanos estão virando calvinistas? Certamente porque não estudaram, não tiveram uma base sólida. Outro dia, uma pessoa me perguntou, você é calvinista ou arminianista? Eu falei, olha, se for para seguir alguém assim, de nome, eu prefiro ser paulinista. Pronto, todo mundo bebeu lá. Ser bíblico. E pronto, acabou a história. Mas vamos nos alicerçar na nossa base. Nós temos o curso básico em teologia, nós temos o curso médio em teologia, nós temos as nossas palestras, certo? Depois, se a pessoa quiser avançar, tem mais, a gente pode indicar. Enfim, você pode crescer, mas é necessário que haja interesse por um curso, pelo menos básico em teologia, pelo amor de Deus. Como é que você vai pregar se a pessoa chega para você e fala assim, olha, qual é a teologia, qual é a base da teologia sistemática? Que teologia sistemática você segue? Certo? Quais são os departamentos da teologia sistemática? E você fica assim, meu Deus, o que é isso? Sistemática, teologia. Né? Se chegar para você e falar assim, eu quero que você me pregue uma doutrina soteriológica, porque às vezes as pessoas falam isso. Né? Uma vez eu cheguei nos Estados Unidos, aí me apresentaram para pregar lá numa igreja da Virgínia. Aí o pastor mandou uma mensagem para mim, olha, fala para esse pastor que vem pregar aqui, que eu quero que ele pregue uma mensagem, olha só, em Romanos capítulo 7. Eu quero que ele pregue sobre Romanos capítulo 7. Você é estudioso da Bíblia, você sabe que Romanos capítulo 7 é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Eu não quero outra mensagem a não ser Romanos capítulo 7. Eu falei, mas esse camarada quer me testar. E ali é o conflito de Paulo. Aquele conflito de Paulo, olha, o pecado sempre está diante de mim, e eu sempre estou lá errando, e o pecado que eu não quero eu cometo, e, sabe, aquele conflito.
Falei, mas que pastorzinho, meu Deus do céu. Falei, tudo bem, eu vou pregar isso aí. Então, às vezes, as pessoas lhe testam como pastor, como pregador, mas também existe um outro lado. Às vezes, a própria circunstância espiritual serve para testar você. Eu sei de uma ocasião, os irmãos foram expulsar um demônio aí, meu filho. Aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Não vou ficar falando muito, porque de repente vocês podem lembrar. O negócio não foi brincadeira não, viu? Eles saíram correndo, assim, vieram buscar ajuda. Uma vez, irmão, olha, tem duas situações aí que aconteceu aqui na igreja. Uma vez eu cheguei em casa, estava cansado, já estava lá dando 1h da manhã, o telefone toca. Quando você atende o telefone depois de 1h da manhã, ou é trote ou é problema. Eu não sei o que aconteceu comigo, falei, eu vou atender esse telefone. Para que eu fui atender, meu filho? Pastor, pelo amor de Deus, aqui tá quebrando tudo aqui dentro de casa. E eu falei, Jesus, olha, Ardênio, olha aí. Não, pastor, vem aqui. Ah, meu Deus do céu. Quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, tinha um obreiro lá, tentando expulsar o demônio, e falou assim, pastor, nós vamos sair daqui umas 5 ou 6 horas da manhã. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Já estou indo embora. Uma outra vez, o Cláudio tinha vindo para cá, pastor Luiz Cláudio, aí ele foi dormir lá em casa. Aí a gente está tranquilo, terminou o culto lá em casa, meia-noite, telefone toca. Eu falei, meu Deus, vou atender esse telefone. Atendi, era um obreiro nosso, obreiro do nosso campo. Ele já não está mais aqui, mas era obreiro nosso. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui dar uma força para a gente. Nós estamos aqui desde das 8 da noite aqui, tentando expulsar um demônio, e nós não conseguimos expulsar o demônio. Aí o Cláudio estava lá, falei, Cláudio, vamos lá que tem uma lutinha ali pra gente. E eu estava com uma dor de cabeça esse dia, irmão. Cheguei lá na igreja, irmão, o camarada estava amarrado, mas todo amarrado. Aqui, amarrado ali. Eu falei, mas pelo amor de Deus, irmão, o que é isso? Não, pastor, se soltar ele, quebra tudo, bate nos outros, nós amarramos ele. Eu falei, desamarra esse moço, pelo amor de Deus. Não, pastor, não vamos dizer. Desamarra. Desamarrou, desamarraram. Nós somos no ouvido dele, mandamos o demônio sair. Falei, seu nome é? Então levanta, dá um abraço. Aí os irmãos ficaram olhando assim, certo? Não, claro, não é que eu tenho poder, mas você precisa ter autoridade de Deus na vida. Certo? E existe essa situação também. Existe situação, certo? Que acontece na vida de um obreiro. De repente você é chamado para expulsar um demônio. Eu cheguei em casa, muito tempo atrás, quando a rua da minha casa ainda nem era asfaltada. E tinha um moço caído na rua. E o pessoal tudo lá querendo chamar o socorro, que deu um infarto nele. E o moço lá caído. Parecia que estava morto. E eu estava chegando, e o pessoal dali, todos, ninguém era crente. Mas eles viram que eu estava chegando, falaram, você pode dar uma força. Eu olhei, quando eu olhei, o Espírito Santo falou assim, aquilo é demônio. Vai lá e expulsa. Eu falei, meu Deus do céu. Porque é uma responsabilidade. Aí chegamos ali, a minha esposa estava junto também nesse dia, expulsamos, sai demônio em nome de Jesus. Quando eu falei sai demônio, o homem começou a comer pedra. Pedra de asfalto, ele comia as pedras. Uma coisa, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele comia as pedras, não sei para onde ia aquelas pedras. Mas a gente via ele comendo a pedra. Certo? E os vizinhos foram juntando. Foi juntando. No fim, irmão, nós expulsamos aquele demônio. Deus fez uma obra maravilhosa. E até hoje,
o pessoal da rua fala. Outro dia encontrei com uma pessoa que nós ganhamos para Jesus. Ela falou: olha, eu aceitei Jesus por causa daquela. Aquilo nunca saiu do meu coração. Que foi a Graça ali. Não sei, acho que ela já até veio aqui, a irmã Graça. Certo? Então, veja bem. É a situação dessa obediência. Então, nós precisamos estar dispostos em todos os sentidos, na área para servir a Deus, mas também para lidar no mundo espiritual, em situações do mundo espiritual. Alguns pontos importantes que nós precisamos sempre olhar. A fidelidade. Fidelidade é fundamental. Outra coisa, o lar. Não adianta você querer se desvincular da sua casa, da sua família. É importante que você dê atenção para a família. Esposa, esposo, filha, filho, relacionamento dentro de casa é muito importante. É claro que, depois de um certo tempo, a gente vai conhecendo mesmo quem é esse homem e quem é essa mulher que nós nos casamos. Mas você vai ter que ficar com ele ou com ela a vida toda. Certo? Não adianta, o tempo muda, o tempo passa, então não vá querendo sair pela tangente. Existem alguns casos, claro que são casos específicos, mas não igual o jovem falou para mim: pastor, eu quero casar e tal. Eu falei: por que você quer casar? Que perguntinha assim, parece simples, né? Por que você quer casar com essa menina? Não, pastor, sabe? Falei pro moço, pastor, ela tem um corpo bonito, ela não sei o quê. Eu falei: você quer casar com o corpo, né? Só que o corpo, de uns tempos para lá, depois que vem os filhos, você não fica esperando esse mesmo corpo não, porque esse corpo muda. Aí ele olhou: pastor, mas se não der certo eu separo. Eu falei: então, tira do coração esse negócio de casamento. Primeiro por causa do corpo, depois, se não der certo, então, peraí, então esquece casamento. Vira monge. Certo? Porque não adianta casar desse jeito. Entende? Então é interessante que você se case para ficar casado a vida inteira. Diálogo dentro de casa, conversa dentro de casa. Outra coisa dentro dessa obediência é o horário do culto. Eu estou falando de coisas diversificadas aqui. O horário do culto. Qual é o horário que você tem no coração para chegar no culto? Que hora que o obreiro deve chegar no culto e que hora que o obreiro deve ir para casa? Normalmente, eu fui ensinado assim. Que o obreiro, os membros vão para casa. Mas o obreiro, quando ele está querendo ir embora, ele chega para o pastor e diz: pastor, o senhor está precisando de mim para mais alguma coisa? Aí o pastor: não, está liberado. Certo? Porque se não prestarmos atenção, vai todo mundo embora. O pastor tem que fazer, rondas preliminares. Porque à medida que a igreja vai crescendo, é luz que precisa desligar, é som que precisa desligar, é o data show que ficou ligado, torneira que ficou ligado, quer dizer, é o ventilador. Esses detalhes todos são fundamentais. Então, o obreiro não pode virar uma pessoa que está lá, não está preocupado com nada, não está vendo nada, não se envolve com nada, não tem aquele interesse por nada. Não, peraí, pelo amor de Deus, vamos dar uma olhada se tem luz acesa, se tem gente presa no banheiro, se não tem bandido lá que entra na igreja e fica lá escondido lá dentro para depois que todo mundo ir embora ele sai. Quer dizer, todos esses detalhes são fundamentais. E a gente não precisa ficar repetindo isso a vida inteira. Isso é fundamental e é importante, de capital importância que aconteça. Então, quer dizer, horário de chegada, horário de ida.
Zelo pela mensagem divina, essa é uma outra coisa. Tudo isso está dentro da obediência. Uma outra coisa é a vida espiritual do obreiro, que eu já disse no começo, mas o obreiro precisa estabelecer princípios. Os cristãos primitivos jejuavam 2 vezes por semana. Os judeus jejuavam, acho que era na quinta e na sexta, os cristãos era segunda e quarta. Então é importante que o obreiro, principalmente o obreiro, você não pode jejuar 2 vezes por semana, pelo menos 1 vez por semana. Faça um jejum, pelo amor de Deus. Como é que é esse jejum? O jejum judeu é jejum de 24 horas, de pôr do sol a pôr do sol. Não precisa ser assim. Se você achar que deve ser assim, então faça isso, mas de acordo com as suas condições. Mas tire pelo menos umas 12 horas para jejum, para jejuar o Senhor. Nesse jejum você não beba água, fale pouco, só fale o necessário. E passe um tempo com Deus, sabe? O domingo, por exemplo, é um dia excelente para jejuar. Domingo você vem para a escola dominical e jejum, fica até meio-dia. Vai almoçar 1 hora, 2 horas, fica em consagração com Deus. Certo? Mas é importante que coloquemos como princípio o jejum na nossa vida. Não descuide da sua vida de oração. Estou falando isso porque é assim que a gente vence as batalhas. Não descuide da sua vida de oração. Com relação à igreja, mais um pouquinho. A igreja tem as suas reuniões específicas. Por exemplo, a igreja tem reunião de ministério. Tem reunião de ministério. E se a pessoa foi chamada para ser cooperador ou diácono, aceitou, ele precisa também trazer consigo a participação nas reuniões. Nós temos um código de ética aqui interno, às vezes funciona, às vezes não, porque a gente fica muito misericordioso, né? E aí, eu sou misericordioso, o secretário é mais ainda, então... Mas é assim, faltou 3 reuniões, não justificou, está cortado o quadro de obreiros. Está cortado. 3 reuniões, não justificou, está cortado. Porque assim, se você é obreiro, se você está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma responsabilidade, você não independe dela. Se você está debaixo de qualquer autoridade, seja a igreja, seja a sociedade, seja na área policial, militar, debaixo de qualquer que seja a autoridade que você estiver, você não independe dela. Você depende dela. E aí é que entra detalhes importantes. Aí a gente fica perguntando, por que essa pessoa é tão abençoada? Certo? É a vida dela com Deus. É a vida dela com Deus. Então, não falte a reunião de obreiros. Eu fico perguntando para o secretário, quantos obreiros nós temos aqui? Aí outro dia ele disse, 180, pastor. Um número fictício, talvez seja até mais. Aí nós temos a reunião 1 vez por mês aqui. Conta quantos obreiros vêm. Conta. Onde que estão esses obreiros que os pastores trouxeram para serem apresentados? Por que esses obreiros não vêm na reunião? Onde está o defeito? Então, quer dizer, essas pessoas que não vêm na reunião de obreiros e nem justificam, elas não podem continuar sendo obreiros. Não podem. Porque é na reunião de obreiros, da igreja, do ministério, que trata-se de assuntos importantes, que se fala de
situações importantes, traz uma temática mais importante. É a reunião de obreiros. E o próprio Espírito de Deus, na reunião de obreiros, se manifesta, dando instruções específicas. Agora, a pessoa é obreiro, é cooperador, é diácono, é pastor, não vem na reunião de obreiros. E você vai conversar com ela. Não, eu sou obreiro. Olha, tem irmãos aqui no nosso ministério, se você disser para ele ou para ela que ela não é o que ela diz ser, pronto, você arrumou briga, confusão. Mas como assim? Você agora virou Deus para tirar meu cargo? Quer dizer, que conversa é essa de querer ser algo que você não exerce? Você é ou não é? Eu sempre digo, é melhor voltar a ser membro para ir para o céu do que continuar sendo obreiro e ir para o inferno. Volta a ser membro, vai para o céu, pelo amor de Deus, do que ser obreiro. Mas você nunca pode contar com ele. Nunca pode esperar dele nada. Eu tinha um obreiro aqui, toda vez que eu precisava dele, ele falava não. Eu falei, não, tudo bem. Ó, pastor, não posso. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Aí passava um tempo, olha, preciso de você. Pastor, não dá, não posso. Aí passava mais um tempo, eu vi que ele estava numa situação que podia atender. Dá para você fazer? Não dá, pastor, eu tenho não sei o quê. Então. Hoje nem na igreja já aparece mais. Mas fala para ele que não é obreiro, para você ver. Não dá problema. Então, veja bem, o importante é ser de fato aquilo que Deus nos chamou para ser. Uma outra coisa importante aqui, não quero ser mais obreiro. Renuncie, volte a ser membro. Não estou falando para você renunciar, sim, mas espera aí. Você vai dar mau testemunho, não comparece, não está nem aí com nada, não quer dar satisfação para nada, não quer estar debaixo de autoridade nenhuma. Ei, irmão, vamos fazer a carteirinha de membro e pronto, acabou a história. Não espere o ministério ir até você. Porque quem serviu o exército sabe que o exército não é brincadeira. Se você cometer falta lá, quem serviu o exército aqui? Ninguém. Serviu o exército. O que acontece se você não for para o quartel e não der satisfação? Preso, né? Cadeia. Seu exército aqui da terra, né? O exército do céu é mais tranquilo. Certo? Às vezes as coisas não acontecem assim, no lado humano, mas no espiritual tem prejuízo. Tem prejuízo. Uma outra coisa importante aqui, cuidado com as finanças. Cuidado com esses créditozinhos que esses capetas da finança andam dando para você. Olha, eu quero aumentar seu crédito. Quero aumentar, você está com 10, eu quero passar para 20. Você até agora tem crédito de 20 mil. 30 mil. Então, vigie. Certo? Vigie. Não seja um consumidor contumaz. Tenha cuidado de viver de acordo com as suas condições financeiras. E também não seja precipitado. Se você está com fé de fato, então exercite a sua fé. Agora, se você não tiver fé, não vai em pensamento positivo, que não tem nada a ver pensamento positivo com fé. Certo? Pela fé eu vou comprar um BMW. Mas você ganha 5 mil reais por mês. E vai comprar um BMW que custa 300 mil, 400 mil. E que jeito você vai comprar esse BMW? É verdade? Então, não tem condições. Porque se Deus for lhe dar, Ele vai lhe dar condições para isso. Ele vai abrir uma porta, mas dê um passo do tamanho da sua capacidade. Tenha fé, exercite a fé, mas não seja uma pessoa, sabe, precipitada assim. E lá no pastor Chu,
Uma vez ele estava pregando sobre a fé, mas um milagre de Deus, que Pedro passou de um lado para outro e colocou o pé na água e não afundou. E os irmãos saíram da igreja e foram colocar o pé na água. Não, vou passar que eu não vou afundar. E parece que eles se afogaram. Se afogaram, não é isso? Exatamente, se afogaram. Então, que conversa é? Que fé é essa? A vizinha lá comprou um Santa Fé, certo? Ah, Santa Fé. Ficou um ano com o carro, aí vendeu. Ele vendeu, pegou um Corsinha, né? Eu falei, mas vendeu um Santa Fé? Eu recebi o IPVA, eu fiquei assustado. Quer dizer, recebeu o PVA, comprou. Mas como é que ela conseguiu comprar o Santa Fé? Né? Certo, aí veio o PVA. É igual, por exemplo, eu sempre digo: comprei um carro, pastor. Você tem dinheiro para colocar no seguro? Não, então não compre carro, ande a pé. Se você tem dinheiro para comprar carro, mas não tem dinheiro para colocar no seguro, não tenha carro. Pastor, é verdade. Olha, tem um amigo que com esse negócio de fé, não, ninguém vai roubar meu carro. 5 carros roubaram dele. 5. Eu falei, mas irmão, não, pastor, esse daqui ninguém vai roubar. Eu falei, irmão, cadê o seguro? Não tem seguro. Irmão, pelo amor de Deus, põe esse carro no seguro. Você tem condições de colocar o carro no seguro. Daí um mês roubaram o carro dele. 5 carros. Eu fui na casa dele uma vez e mostrou as 5 chaves do carro. Ó, pastor, 5 carros. Aí eu fiquei pensando, mas quantas vezes eu falei para esse irmão colocar o carro no seguro? Outro dia ele apareceu com o carro, eu falei, tá no seguro o carro, irmão? É até um segurinho assim. Eu falei, irmão do céu, põe esse carro no seguro. Quer dizer, existem coisas na vida que já está feito, Deus já te deu. Está aí, é um negócio, é você usar. Não quer dizer, não dê um passo além do que você possa dar. Faça as coisas com segurança, para não escandalizar a obra de Deus, para não escandalizar a sua própria família, porque você precisa ser um exemplo na família. Então, cuidado com as finanças. Quando Deus te chamar para ser obreiro de tempo integral, então, existem coisas que Deus vai direcionar. Porque eu acredito, estou aqui falando com alguns que vão trabalhar na obra de tempo integral. Quer dizer, vocês vão fazer só obra de Deus. Vocês não vão fazer outras coisas a não ser só obra de Deus. Se vocês quiserem se ocupar com outras coisas, Deus não deixa. Porque tem chamado assim. Né? Então, quando chegar isso, não misture as coisas. Você foi chamado para ser um pastor, tempo integral, então seja pastor. Faça só coisa relacionada ao ministério. Porque isso já aconteceu comigo. Eu quis fazer outras coisas. Deus me pegou, mas pegou bonito. Lute pelo crescimento da igreja. Como é que a igreja cresce? Isso depende muito da visão dos obreiros da igreja, partindo daqui do pastorado. Porque se você é um pastor, por exemplo, e o seu negócio é só dirigir culto, espera aí, não é só para isso que Deus te chamou. Dirigir culto é uma coisa muito fácil, não é difícil não. Certo? Você precisa se preocupar com almas, estratégias evangelísticas, educacionais, discipuladoras, gerar discípulos, gerar almas e, ao mesmo tempo, gerar crescimento na igreja. Crescimento espiritual, mas crescimento qualitativo e quantitativo. Qual é o programa de evangelismo da igreja? O que os membros da igreja fazem com o evangelismo, o fato de convidar outro, porque cada membro, se cada membro de fato estiver interessado em fazer a obra de Deus, ele não vai ficar um mês sem trazer alguém para a igreja. Não vai ficar um mês sem trazer, sempre vai trazer alguém. Ou então sempre está convidando. Se não chega, mas você convida, você tem um folhetinho, você tem um livretinho, por onde você passa, você tem lá. Eu ouvi outro dia o pastor Ivan falar disso, que tem o pessoal do semáforo, que sempre vem vender uma balinha, né? Vem vender uma balinha e tal. Ele pega e fala assim, aqui, ó. Eu tenho um folhetinho para você também. Eu compro sua balinha, mas eu tenho um folhetinho. Está aqui o folhetinho, isso aqui vale mais do que esse dinheiro que eu estou te dando para essa balinha aí. E eu disse que deu um folhetinho para alguém
E depois ele ficou olhando pelo retrovisor e pegou, deu um dinheirinho. Aí falou, isso aqui é muito mais importante que isso aqui. Aí ele guardou o dinheirinho, sentou lá no canto, ele olhou no retrovisor, o rapaz estava lendo folheto. Lendo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, a palavra entrou. A palavra entrou no coração. Então veja bem, esteja preocupado com o crescimento da igreja. Obreiro aprovado é aquele que está interessado no crescimento da igreja. Não utilize manobras políticas para as pessoas permanecerem contigo. Quem não quiser ficar contigo, irmão, tem gente que não quer ficar em igreja nenhuma. São os andarilhos. Certo? Não quer ficar mesmo. Ele vai lá, fica um tempo. Quem vem, seja bem-vindo. Por isso que às vezes a pessoa vai, pastor, eu quero ir embora. Eu falei, mas irmão, você tem que fazer claro, você não pode falar assim, vai. Porque senão fala, oh, mas que amor é esse? Eu só falei. Não, peraí. Irmão, mas você vai embora. Mas qual é o problema, irmão, tal? Porque pelo menos se você falar isso, pelo menos, peraí. Mas tem uns irmãos que querem ir mesmo. Eu vou ficar segurando, irmãos, está bem, está em comunhão? Toma a carta. Para onde você vai? Está aqui a carta. Deus te abençoe. Certo? Vou ficar aí. Eu já fui diferente. Se um irmão chegava para mim, pastor, eu quero ir embora. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem dormia aquela noite. Certo? Aí eu falei, mas pera, aí um dia Deus falou comigo assim, ô, meu filho, a igreja é tua ou minha? Aí eu falei, eu estou agindo errado. A igreja é do Senhor, eu sou apenas um mordomo. É claro, não estou falando assim, vai embora, mas tem gente que já está determinado aí, não tem jeito. Certo? E eles voltam, porque se você for embora antes de cumprir a sua missão onde Deus lhe colocou, você vai voltar, irmão, mas vai voltar mesmo. Se vai voltar, mas como volta? Certo? Volta, mas volta assim, pianinho. E volta mudado. Eu já assisti esse filme, irmão. Eu já assisti esse filme. Certo? Bom, e hoje é só uma pitadinha de sal, porque já está dando a hora de terminar isso aqui, meu Deus do céu. Agora, uma outra coisa importante é a ética entre os obreiros. Aqui a gente precisa de mais um tempo para falar disso. O comportamento dos cristãos entre os cristãos, dos obreiros entre os obreiros. Sabe? Essa convivência. Isso é importante, tão importante quanto evangelizar. A gente chama isso de comunhão, né? Que no grego é koinonia. Koinonia. Comunhão, que é a amizade, a parceria, é o amor, é o interesse um pelo outro. A igreja primitiva cresceu e, embora os pagãos não tivessem interesse pela igreja cristã, mas uma coisa influenciou o mundo lá fora. Foi o amor interno dos cristãos de uns para com os outros. Eles diziam, vejam como eles se amam. Vejam como eles têm amor entre si. Então veja, o relacionamento de obreiro para com obreiro deve ser o da mais alta qualidade. Eu fico olhando a Igreja Católica, porque se a gente pega como exemplo, no meio católico, de vez em quando aparecem uns padres pedófilos, uns padres que pisam no tomate na bola, eles aprontam cada um que dá dor de dente na alma, até de pensar. E quando esses assuntos chegam para a competência da igreja, eles não denigrem a imagem do outro que caiu em miséria.
Os padres não denigrem a imagem de um outro padre que caiu na miséria. Eu fico olhando isso, fico impressionado. Porque no meio evangélico não é assim, não. O camarada de anjo vira capeta, diabo, satanás, de repente ele é pior que o diabo. Certo? Então, é claro, não estou falando para apoiar pecado de ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem misericórdia daquele que caiu. Sabe, ajudá-lo a levantar, porque lá fora, Paulo fala isso, que os crentes não devem levar os seus assuntos internos para os ímpios julgar. Mas ultimamente, muita coisa que acontece na igreja vai lá fora, nos tribunais de pessoas ímpias. Nós temos que ter condições e competência para tratar dos nossos problemas e lavar as nossas próprias roupas sujas aqui na igreja mesmo. Certo? E ter sabedoria, ética. Porque toda profissão tem um chamado código de ética. Por exemplo, o médico tem a ética. Vocês têm observado ultimamente alguns médicos que faltaram com a ética com seus pacientes. E que coisa triste. Então, o médico tem o seu código de ética. O advogado tem o seu código de ética, como advogado, por exemplo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Paráclito. Paráclito é a tradução para advogado, consolador, aquele que está ao lado. Paráclito, advogado. Porque quando a pessoa comete um crime, todo mundo está querendo acabar com ele. Aí ele procura um advogado, mesmo que ele está todo errado. O advogado faz o quê? O advogado levanta ele. Olha, tem um jeitinho, tem essa brecha da lei, nós vamos dar um jeito. Quer dizer, quando ele conversa com o advogado, ele volta mais animado, apesar dele estar condenado mesmo, mas o advogado tem um... Então, nós precisamos ver que as profissões têm lá as suas éticas. E o cristão, e o obreiro? Porque a ética está relacionada exatamente com tipos de problemas e situações que acontecem no dia a dia. Como eu vou resolver um caso de adultério? Eu não vou resolver um caso de adultério e ficar colocando nas notícias populares igual faziam antigamente. Isso é uma coisa absurda. A pessoa caiu, escorregou, está acabada, arrasada. Essas coisas a gente resolve no gabinete pastoral. E quando obreiros ficam sabendo da situação, eles precisam, zip na boca, certo? Ficarem quietos, não levar assuntos internos da igreja para discutir dentro de casa na hora do almoço ou na hora da janta. Assuntos internos, que é assunto de obreiro, de ministério, aí o obreiro vai para lá e fica discutindo. Dentro de casa, com o filho que nem crente é ainda. Às vezes o vizinho ouve do outro lado. Certo? E o filho cresce todo atrapalhado. Mas espera aí, a religião do papai é assim mesmo? Meu Deus, misericórdia, eu quero saber disso não. Quer dizer, o pai já desvia o filho dentro de casa, porque ele não tem ética. E agora com esse negócio de rede social, mano, é uma coisa terrível. É um falando do outro. Mas aí é a igreja que não é igreja. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não são. Não são. Assim como existem obreiros que dizem ser obreiro, mas não são. Ele pode ser cobreiro, presbítero, diacho, mas obreiro mesmo não é, de jeito nenhum. Né? Certo? Porque o homem chamado por Deus, a mulher chamada por Deus, ele tem critério, ele tem ética, ele tem um comportamento. Ele não vai sair por aí falando da sua própria denominação, publicando. Tem um obreiro aí que vive falando mal dos crentes. É lá do Paraná, é amigo da gente. Ele não põe uma coisa positiva, parece a Rede Globo falando mal do governo. Tudo bem, o governo pode ser isso e aquilo, mas não faz nada positivo. E assim aquele irmão não fala nada positivo da igreja, os crentes são falsos e não sei o que. Eu falei com ele assim, irmão, o que você está falando aí
não é cristão, não. Você está falando só de coisa de gente que não é, porque o cristão não faz nada disso que está dizendo que faz. O cristão não é falso, o cristão não mente, o cristão não passa o outro para trás, o cristão ama. Certo? Assim também são os obreiros. Então é necessário que tenhamos ética comportamental com os assuntos internos da igreja. Eu vou deixar 5 minutos, que eu vou continuar isso na próxima terça-feira. Mas eu vou deixar e quero pedir a gentileza de vocês para estarem presentes na próxima terça, para a gente continuar esse bate-papo. Mas eu quero deixar aqui aberto para alguma pergunta, alguma dúvida que alguém porventura tiver. Pega o microfone e faça a sua pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Paz a todos. Então, a minha pergunta é, um cooperador, ele, claro, com a vida em dias, com Deus, mas a minha pergunta também é, ele consegue expulsar um demônio? Sim. Sim. Porque não é só o cooperador, não. Um membro da igreja comum expulsa demônio. Era isso. Certo? Porque a unção de Deus, ela não vai para esse, é para aquele que buscar. Se você buscar colocar sua vida no altar do Senhor, ele expulsa demônio com tranquilidade. Não precisa ficar fazendo espetáculo, não. Não precisa de deixar o demônio ficar fazendo espetáculo, porque tem gente que gosta de dar espetáculo. Olha, eu só vou contar uma historinha aqui, já que você fez essa pergunta. Uma época congregava na Vila Clara, e nós, nessa ocasião, nós éramos do Ministério do Ipiranga. E tinha um indivíduo que entrava na igreja só para fazer bagunça. Ele entrava, começava a quebrar a cadeira, fazer bagunça, e os irmãos tudo com medo. E o meu pai sempre foi assim, um pé atrás com certas pessoas endemoniadas. Aí os irmãos expulsavam o demônio embora, ele voltava, caía de novo, fazia. Um dia, ele chegou lá na igreja e queria quebrar tudo. Meu pai chegou perto dele. Meu pai tinha um mãozão, parece um mão do... Pegou o braço dele assim, a hora que ele estava endemoniado, pegou de uma tostinha no braço dele, o braço chegou a fazer assim, crack. Falou, ô tio, você vai quebrar meu braço. Nunca mais o demônio pegou aquele homem. Certo? Que diabo era esse? Certo? Não, era um diabo, mas um diabo para fazer os outros. Então, precisa ter sabedoria em determinadas situações. Sabedoria, quer dizer, aí é o discernimento do Senhor. Mais alguma pergunta? Se não há, próxima terça-feira a gente continua, porque eu tinha uns assuntos mais avançados, mas como essa é uma pitadinha de sal, a gente tem outras coisas boas para a gente falar. Amém? O que nós temos agora? Um louvor para o ofertório e já encerramos.